As Sagradas Escrituras nos informam que desde o início da história da humanidade há uma luta, uma batalha, uma verdadeira guerra sendo travada contra o pecado. Essa realidade não muda depois que somos salvos. Na verdade, somos empoderados para vencer essa guerra. O livro de Hebreus nos diz no capítulo 12, dos versículos 1 a 4, a seguinte mensagem: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Eu quero tomar essa frase, na luta contra o pecado, dentro desse contexto, da afirmação do autor da carta aos Hebreus, de que nós precisamos entender a importância de nos livrarmos tanto do peso como do pecado, que se apega firmemente. Outra versão diz que tão de perto nos rodeia. Precisamos de fato entender que a guerra contra o pecado remonta, como afirmei anteriormente, aos primórdios da humanidade. Deus estabeleceu leis a serem obedecidas desde o início, e a definição de pecado é a quebra da lei. Em 1 João capítulo 3, verso 4, a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, transgrediram a lei divina e dessa forma o pecado entrou. Entrou não apenas na vida deles, entra na história da humanidade. Romanos 5,12 diz que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens. Bom, o fato é que cada um de nós já nasce, depois de Adão, com essa herança, com essa natureza pecaminosa. E se isso já foi uma batalha a ser travada para Adão, que não carregava essa natureza, o que dizer de nós que a carregamos? O desafio de vencer o pecado é algo com o qual todos teremos que lidar. Embora esse homem, a humanidade, com a natureza caída, pecaminosa, nunca pôde viver plenamente a lei de Deus, como nos informa a carta aos Romanos, algo que precisamos compreender é que depois do novo nascimento, ao receber uma nova natureza, que embora não anule, não faça desaparecer a velha, nos empodera para vencê-la, é possível vencer essa batalha. Não significa, no entanto, que porque nascemos de novo e recebemos no nosso espírito uma nova natureza, que a velha, que habita na nossa carne, num corpo que ainda não foi transformado, ainda não foi glorificado, um evento que pertence somente ao final da obra redentora de Deus, não significa que nós não possamos vencê-lo, mas também não significa que estamos livres das tentações e dessa guerra. O texto, obviamente, se dirige a pessoas que já estão debaixo da influência de Jesus, que é chamado de autor e de consumador da fé. Quando a Bíblia o chama de autor, está dizendo daquilo que ele começou em nós, mas ao chamá-lo de consumador, a Bíblia está nos dizendo que ele é que deveria terminar o trabalho que começou, como Paulo afirmou, aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, ao chamar Jesus não só de autor, mas de consumador, a Bíblia nos lembra de uma obra de redenção que está em andamento, que ainda não foi concluída, e também nos chama a atenção para a importância de não desistirmos e nem tampouco sucumbirmos ao longo desse processo.